Ora, começamos a nossa aula sobre a conferência 11 e 12, né? A conferência 11 é sobre o trabalho do sonho, então, o que significa efetivamente, o que produz o sonho, o que acontece dentro do sonho. E na segunda conferência, o Freud aborda alguns exemplos, né? Eu foquei em um exemplo específico que ele fez, que era mais comprido, mais completo, né? E tem vários conceitos importantes depois para fazer a nossa interpretação, né? Então, vamos. Bem, né? Primeiramente, vamos lembrar uma coisa importante. Peraí que já pulei uma coisa. Não, né? Primeiro, né? Como a gente viu, que técnicas a gente viu até agora, né? Principalmente a associação livre e o uso de simbolismo no som, tá? Lembramos também dentro do conteúdo dos sonhos, quais são as relações entre o conteúdo latente e o conteúdo manifesto, né? Principalmente tem, né? O sonho manifesto representa uma parte de algum tipo de conteúdo latente, uma parte do todo desse conteúdo latente. O conteúdo manifesto faz sim que mostra através de alusões, de aproximações, não é a coisa em si, né? Há uma relação simbólica, então, né, os vários símbolos que a gente viu, né, os símbolos sexuais, principalmente, e essa coisa da representação plástica. Em que sentido a representação plástica? A representação plástica são as imagens, né, que a gente vê no sonho. Então, essas imagens, elas representam palavras. Em que sentido palavras? Palavras aqui quer dizer o sentido dos pensamentos. Os pensamentos são formulados através de palavras. Então, bora lá. O que é esse trabalho do sonho e de como se diferencia da interpretação, né? Então, tem dois sentidos. Primeiro, o que transforma o conteúdo latente em conteúdo manifesto, né? E isso é justamente o trabalho que o sonho faz, é isso que ele faz, que ele permite fazer, né? Tanto que nos sonhos infantis a gente tem uma transformação de um desejo em realidade, né? Então, o pensamento desse desejo se transforma em uma imagem e se realiza, né? Então, essa é o jeito mais simples de entender essa parte. Tem depois os outros sonhos, claramente a maioria, né, na verdade, dos sonhos, que tem deformação, então o conteúdo, né, desse desejo não é óbvio, é escondido, então é impedido. E a interpretação, que é a coisa inversa, né? Eu parto do sonho manifesto, o que eu então vejo no meu sonho, para tentar chegar à parte escondida, à parte latente, né? A primeira característica que a gente vê nesse sentido, espera que aqui travou um pouquinho. Bom, é a condensação. Quais são as características? Pera. As características da nossa condensação, né? Primeiramente, acontece sempre a condensação? Sempre, mas a maioria das vezes, sim, né? É uma condição bastante característica do sono. E como acontece, né? Alguns elementos, né, dos conteúdos latentes não são inclusos, né, dentro dessa condensação. Outros, a maioria não, né? Mas aquele conteúdo latente se manifesta através da condensação. E alguns elementos justamente aparecem então no sonho que a gente lembra, no sonho manifesto. Como se faz essa condensação? Os elementos que são condensados, então eles são juntados, né? São colocados, tipo, sei lá, eu vou ver uma mesa redonda com os pés da mesa que parece de um bicho. Eu estou condensando duas imagens diferentes, mas essas duas coisas que eu estou juntando, ela tem algo em comum, que não é necessariamente óbvio, tá? Então, eles se reúnem, né, esses elementos, para, né, dentro do meu sonho manifesto. Eles se fundem numa única unidade, né? Então, muito comumente acontece que a gente, dentro do sonho, vê uma pessoa que tem vários elementos, né? Elementos de uma pessoa, elemento de fulano, elemento de cicrano, mas que depois, efetivamente, eles queriam, na verdade, representar uma pessoa totalmente diferente, tá? Mas que tem alguma característica em comum com isso, tá?
E esse conteúdo, de novo, o que que tem em comum é escondido, não só escondido, mas não é casual. Essa condensação não acontece tanto assim para acontecer. Não, ela tem uma função, né? Que é justamente, de novo, esconder o que efetivamente a gente gostaria de chegar com a nossa interpretação. Bom, então você cria várias sobreposições, várias misturas, que é o que também, né, a nossa fantasia faz, né? O Freud fala aqui que a fantasia não cria nada. Ela pega os elementos de vários lugares e junta tudo. E por isso que parecem coisas estranhas, né? Então, cuidado a não confundir isso com o quê? Internet, escrevi uma coisa. Me perdi. É, não é um elemento de censura, né? A gente viu já a censura. Eu não quero lembrar uma parte do sonho, tem um murmúrio, não dá para entender bem, né? Essa é a censura. A condensação, na verdade, faz o trabalho oposto, porque ela mostra alguma coisa, né? Ela me mostra essa pessoa que tem vários elementos de várias pessoas. Então, na verdade, é o jeito que depois eu tenho para chegar ao conteúdo, né, latente. Eu vejo essa imagem. A condensação me permite de ver isso. Aí depois eu preciso ver o que tem atrás, dessas imagens aqui. Enfim, bom, é, outra coisa importante é a ambiguidade, né? Dentro do trabalho do sonho, o que acontece? De novo, pensamentos repulsivos, coisas que a gente não pode aceitar, são, como se fala, expressa através dessa combinação, né? Dessa condensação que a gente está fazendo dentro do sonho. E eles, sempre, o que é manifesto é algo ambíguo, não é definido. Então, é como uma palavra, né, que pode ter mais de um significado, né? E é aí que temos um ponto. É a coisa difícil para entender. De novo, eu estou vendo uma mesa, mas essa mesa vai ter alguma coisa de outros elementos que criam ambiguidade e é que vai depois representar o conteúdo latente, né? Elementos manifestos. Então, né, dentro dos elementos que a gente lembra do nosso sonho, cada elemento pode representar várias coisas latentes, né? E assim também, né? Um elemento latente pode se manifestar em vários, né, dos conteúdos que eu consigo lembrar. Então, sei lá, eu vejo dentro do meu sonho uma pessoa sentada a uma mesa, então, né, os dois elementos podem representar uma parte do conteúdo latente do mesmo conteúdo latente, tá? Outra coisa super importante. A gente lembra o sonho de uma determinada forma. Não necessariamente ele segue uma forma lógica ou cronológica. Eu estou lembrando dessa forma aqui, mas depois, durante a interpretação, não significa que a história seja linear, né? Bem, é, também uma coisa importante. Aqui, gente, precisamos já entender uma coisa que depois será um conceito muito importante em Lacan. Olha o que fala o Freud, né? O sonho manifesto não é uma tradução palavra por palavra do conteúdo latente. De novo, aqui a gente precisa, né, pensar no desenvolvimento da nossa psique, né? A gente tem experiências sensoriais, físicas, quando a gente é bebezinho, isso cria imagens dentro da nossa mente. Depois chegam as palavras, e com essas palavras eu crio os pensamentos. Por isso que ele fala que não é na tradução palavra por palavra, né? Porque a partir do nosso desenvolvimento psíquico, tudo que a gente internaliza é internalizado através da linguagem. E justamente, né, depois o Lacan vai falar o quê? Né? Que o inconsciente se estrutura, né, como a linguagem. Então, é muito importante essa coisa aqui. De novo, o sonho manifesto não vai, se eu tenho um pensamento específico, tipo, vamos pegar um dos sonhos que foi analisado depois, né? O cara que sonha sobre a morte do pai, né? O pensamento é, eu não teria gostado que o meu pai sofresse por tanto tempo, eu não queria ter gastado tanto dinheiro por causa dessa sofrência. Esse é o pensamento. A imagem que chega do sonho não vai traduzir exatamente todas essas partes. Assim, o segundo elemento é o deslocamento.
deixa eu diminuir um pouquinho. O deslocamento. Então, o deslocamento também tem algumas partes interessantes, né? Primeiro, o deslocamento desloca, né? Então, deixa uma coisa não reconhecida. E cuidado, aqui sim que é uma obra da censura, diferentemente da condensação. A condensação junta elementos e me mostra esses elementos. O deslocamento, ele coloca uma coisa embora. Então, né, ele censura essa parte, tá? Então, ele coloca o elemento, ele se transforma em uma coisa mais distante daquilo que efetivamente representa. Uma segunda parte é a ênfase, né? Então, aqui o pensamento do sonho do cara qual é? Não, não queria o sofrimento do meu pai, não queria gastar isso. Isso não é representado. A ênfase do pensamento não vai ser sobre isso. Vou ter toda a representação deslocada, né? Que até parece pouco importante às vezes. Então, né, você acha que a ênfase daquele pensamento já não está mais na coisa real, tá? Então, o que ele vai sonhar não é sobre o fato de gastar dinheiro, não é sobre o fato de sofrimento. Foi deslocado. A ênfase é outra, né? E também tem uma coisa importante. Isso se espelha também na vigília, né? Então, essas alusões, esses deslocamentos, é, aparecem também em pensamentos que eu tenho quando estou consciente, não apenas quando eu vou dormir, né? E sonhar, claro. É, na vigília, esses elementos precisam ser um pouquinho mais compreensíveis, senão a gente não vai entender sobre o que se trata, né? Então, ele precisa estar mais próximo do elemento real. E isso acontece, né, muito quando, né, no caso do xista, quando a gente faz uma piada, utiliza uma palavra para fazer uma brincadeira, e essa palavra, ela é ambígua, por quê? Né? Significa uma coisa, mas para chegar a você rir, essa palavra precisa ser com um duplo sentido, né? Nesses dias tem ali os memes, né? No Instagram tinha mostraram uma publicidade antiga, acho, da Natura, né? A menina vai na loja para comprar um presente, sei lá do quê, é, e a vendedora fala: e para o seu namorado, você não vai dar nada? Ah, vou dar sim. Né? E aqui, né, o significado, claramente, né, não estou falando mais de dar um presente, mas estou falando de dar, né, fazer sexo, fundamentalmente, né? E nesse sentido, o que é ambiguidade, né? É uma coisa que pode significar duas coisas totalmente opostas. Bom, né, aqui, né, então, condensação e deslocamento. Condensação é um dos principais mecanismos dentro do trabalho do som, né? E aí, de novo, reúne diversos elementos latentes dentro de uma coisa só. E o deslocamento, enquanto é a obra da censura. Então, né, essas duas coisas precisam estar bastante clara nesse sentido aqui, né? Agora, tem outro ponto que são a conversão, que é a conversão em imagens. De novo, né? A gente já mencionou, eu tenho um pensamento, esse pensamento se transforma em uma imagem que eu posso lembrar dentro do som, né? E aqui, de novo, né? Faz parte do nosso desenvolvimento psíquico. Durante o sonho, acontece o oposto, né? Então, normalmente tem uma experiência sensorial física, internalizo ela, ela se transforma em palavras, se transforma em pensamento. No sonho é o oposto, né? Na verdade, é o pensamento, as palavras que se transformam em imagem. Então, é inverso, o processo é inverso, né? Aqui tem uma inversão e ambiguidade. Ambiguidade eu já mencionou um pouquinho, inversão não nesse sentido de trocar, né? Então, das imagens virar a palavras, mas das palavras virar as imagens. A inversão no sentido que os papéis dentro dos sonhos são invertidos. Então, se eu na vida real fiz alguma coisa, tipo, esqueci de ligar para Maria. Era o aniversário dela, eu não esqueci. No sonho vai ser o oposto. Ah, cara, mas a Maria esqueceu de me lembrar aquela coisa, né, para o trabalho hoje. Inverti. No sonho é a Maria que esquece. Na realidade, fui eu que esqueci. E aí eu coloco. É como quase colocar a responsabilidade do que você fez em outra pessoa, né?
Porque é mais fácil, né? Culpar o outro que pensar que é você que fez aquela coisa, né? E aqui também, cuidado, porque isso reflete também uma inversão de significado das palavras. O Freud faz uma ótima coisa, que é mencionar idiomas antigos. Idiomas antigos tinham palavras que a mesma palavra significava as coisas opostas. Então, nesse sentido aqui, ele substitui uma coisa pela outra também, nesse sentido. Os dois podem ser a mesma coisa e podem ser opostos ao mesmo tempo. Então, essa é também parte da ambiguidade, né? Outra coisa importante, e isso, gente, é super importante, essa parte aqui, né? Transformar um pensamento em imagem não é algo simples. Pensem, sei lá, em um título de jornal, sei lá, tipo, talvez um livro, sei lá, qualquer coisa que seja, né? A história da menina, como chama aquele menino lá? A história do menino do pijama, né, que era aquele né, do campo de concentramento, tá? Como você Pijama listrado. é isso, né? Como você vai representar? Aqui já temos uma pessoa, é mais fácil, eu posso representar um menino. Quando chega um conceito abstrato, tipo, né, tem um filme lá, que se chama A Grande Beleza. Como você vai representar a beleza? A beleza para você pode significar uma coisa, a beleza para outra pessoa significa outra, né? Então, conceitos abstratos são muito mais complicados em ser representados, né, com imagens. Então, isso é uma coisa trabalhosa, tá? Não é simples assim. Principalmente porque aqui a gente está fazendo uma frase simples, né? Mas os pensamentos que são escondidos, tipo esse do pai, não é uma coisa simples. Ah, não queria que meu pai sofresse e não queria gastar dinheiro. Como você vai representar isso em imagens, né? Nesse sentido aqui é complicado. Então, né, justamente, né, os conceitos abstratos são muito difíceis para ser representado em imagem. E por isso também se utiliza diversos artifícios para representá-los, inclusive, né, as várias símbolos, né? Contudo, tudo isso que a gente vê dentro do sonho manifesto, primeiramente, ela é uma coisa, de novo, aparente. Essa é uma coisa muito importante. Né? Na aula passada, algumas pessoas compartilharam alguns sonhos e imediatamente começaram a tentar conectar aquilo que estavam vendo no sonho com determinadas sensações e coisas. Tudo bem, é ótimo porque essa faz parte da associação livre. Mas lembre-se de uma coisa: o que eu vejo é uma fachada, é aparente, né? Então eu preciso ir atrás. Aquilo, né? A mesa que eu vejo no meu sonho nunca vai ser uma mesa. É muito raro que vai ser tipo um sonho infantil, que aquilo é exatamente o meu desejo. Sei lá, quero comprar uma mesa nova, né? Nesse sentido aqui. É, ele vai sempre representar outra coisa que não é simples para entender. Então, cuidado com a interpretação do sonho, porque é muito fácil ficar na aparência. A gente precisa ir atrás, né? E não cair também nas crenças populares, tá? Bom, então, né, esses elementos manifestos ou aparentes que a gente vê, né, eles podem indicar diversos tipos de conexões e também separações. Pode ser que eu veja a Maria no meu sonho, mas que, na verdade, seja nada a ver com a Maria, tenha tudo a ver com outra pessoa, na separação. Ela me está mostrando uma pessoa que talvez, né, me mostra a Maria nem conhece a pessoa que eu preciso, na qual eu efetivamente estou escondendo no meu conteúdo latente. Então, nesse sentido aqui, cuidado, de novo, nas aparências, tá? E o sonho em si não é coerente. De novo, não segue na lógica, né? Não pode ser explicado logicamente, nem cronologicamente. Ele tem vários fragmentos que são unidos de novo, porque eles têm alguma coisa em comum. Mas você não sabe o que é essa coisa, né? Em comum. Tem uma outra característica que é a elaboração segunda, que é justamente sobre a organização que o nosso sonho chega a ter, né?
Essa elaboração, ela organiza o sonho de determinada forma. Então, eu vou ver, né, elementos dos sonhos que chegam para mim em uma determinada ordem, né, com todo o cuidado, né? Ela é organizado de uma forma que aqui o Freud chama de equivocada, tá? É para confundir você, não é para deixar o sonho fácil para interpretar, tá? Também isso é uma coisa importante, tá? Então, nesse sentido aqui, né, ela vai produzir alguma coisa que parece mais ou menos coerente, mas, né, de novo, é para não mostrar diretamente o conteúdo latente. Dentro do sonho também tem inserções e distorções, ou seja, né, é, os juízos, as críticas, os sentimentos de culpas, as conclusões que se pegam desse sonho, né? Elas fazem parte do conteúdo latente, não são parte do conteúdo manifesto. Então, aqui é um conteúdo latente que se insere dentro do conteúdo manifesto. Então, eu vou vendo ali, uma situação, eu vou julgando a Maria porque a Maria não me ligou, né? O julgamento é realmente para Maria. Para o que é esse julgamento? É porque eu não liguei? É só porque eu não liguei para Maria, efetivamente, que eu estou julgando isso? Ou tem outra coisa atrás? Talvez o julgamento é porque eu esqueci de fazer uma coisa muito importante com outra pessoa. Ou eu esqueci de fazer determinada coisa que me fez perder algo. Tá? Aqui estamos chegando no conteúdo latente. Não liguei para Maria, não fiz. Olha aqui, essa pode ser um exemplo. Não liguei para Maria, esqueci de fazer essa coisa. Beleza, né? No sonho eu sonhei que a Maria não ligava para mim. A realidade é que eu não liguei para Maria. Mas não é o problema eu de não ter ligado a Maria. Na verdade, o problema é eu esqueci de fazer uma ligação que teria me permitido, sei lá, de ganhar mais dinheiro. Como eu esqueci isso? Era uma coisa extremamente importante para mim. Mas no sonho não aparece isso. Aparece que outra pessoa não me ligou. Daí, né, toda essa regressão que você faz para chegar na verdade. Eu não fui boa o suficiente para fazer uma coisa boa para mim. Olha só onde você chega, né? Totalmente outra coisa. Então, cuidadinho. Esses são elementos extremamente importantes para, né, entender, principalmente essa coisa. A fachada é uma coisa, o que tem atrás é outra. E aqui uma coisa muito importante, né? O sonho é o resultado do trabalho do sonho. Então, tem um trabalho psíquico que gera o sonho, e o sonho é formado de uma forma específica por uma razão, hum? Para mostrar algumas coisas que são dentro do conteúdo latente. De novo, ele não é nunca casual. E aqui uma coisa muito importante, né? Consideramos que estamos no começo do 1900, né? E essa frase, falar que os sonhos são atos psíquicos inconscientes, é muito importante, porque ele vai contra a crença da época, que era a crença médica, né? Pela qual o sonho não significava praticamente nada. Então, aqui a descoberta, entre aspas, né, psicanalítica, é que aqui tem processos inconscientes atrás. A minha psique está fazendo alguma coisa ali. Não vemos sonho por nada. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui ele faz uma menção, ele não aprofunda muito, né, sobre os sintomas dos neuróticos, mas claramente, né, todo mundo sonha, quem é saudável, quem não é saudável, e também nessa coisa do saudável é sempre entre aspas, né, gente? Bom, nos sonhos nesses sintomas dos neuróticos, entendemos que existe um paralelo entre o sonho e o sintoma que essa pessoa tem, né, no seu sofrimento psíquico, né? Então, os mecanismos dos trabalhos do sonho, tanto condensação, deslocamento, condensação de imagem, todos isso, né? Eles são feitos, desenvolvidos, né? De novo, como também se formam os sintomas neuróticos. Então, ele tem uma correspondência. A partir do sonho, eu posso entender como se desenvolve o sintoma neurótico em si, tá? É, aí, né?
as duas coisas são interligadas, então os sonhos e os sintomas são, de novo, produtos do inconsciente. Eu não escolho, né? Uma pessoa é uma pessoa muito neurótica, muito obsessiva, não escolhe de ter essa obsessão, né? Não quero ter esse pensamento 45 vezes que volta toda vez. Ele é um sintoma, né? E assim como o sonho também. O sonho não é um sintoma em si, mas ele é um produto do inconsciente, tá? Então, aqui o foco é nesse sentido. Tanto sintoma que eu posso ver como um tipo de sofrimento psíquico, nas histéricas vai ser uma dor física, né? Nos primeiros casos lá, que o Freud analisa, que a mulher lá que mal consegue caminhar, nem consegue mais caminhar, aquele é o sintoma dela. Ela não consegue mais caminhar, não porque tem algo de físico errado com ela, mas porque tem alguma coisa inconsciente que impede ela de caminhar, né? Então, nesse sentido, ele fala que essa correspondência entre o sonho e os sintomas, os dois são produtos do inconsciente. A gente já viu outra coisa, né, dos produtos do inconsciente. Os atos falhos, eles também são produtos do inconsciente. E ele começa também aqui a introduzir o xiste. Você faz essa piada, o X também, né? Principalmente quando não é calculado, né? Quando ele sai mais automaticamente, vamos falar, mais espontaneamente, ele também é um produto do inconsciente, né? Ele cria essa ambiguidade para falar duas coisas ao mesmo tempo e para esconder uma terceira verdade, talvez, né? Então, cuidado, porque isso são conceitos muito importantes para entender que todas essas coisas são formadas pelo inconsciente, tá? Bem, a interpretação também, né, nesse sentido, então, é um caminho fundamental para entender, né, a dinâmica dos processos psíquicos inconscientes, né, e para chegar ao nosso conteúdo latente, né? E assim, a interpretação pode ser aplicada ao sonho e também aos sintomas neuróticos. Então, vamos lá. Por exemplo, é que a gente não viu, né, esse exemplo dessa paciente do Freud, que acho que era o pai, né? Agora esqueci um pouquinho a história direta. O pai falece, depois que o pai falece, depois de 1 ou 2 anos, ela começa a ter uma dor muito forte na perna, não consegue mais caminhar. Ela condensa essa dor do sofrimento, do cuidado com o pai, e tá dentro dessa dor física. Então, por isso que ele fala que as coisas, né, a interpretação pode ser utilizada tanto no sono como também, né, nos sintomas neuróticos e no caso também, né, histéricos. Bom, outra coisa importante, né, como já vimos algumas pessoas que quiserem, né, é sempre bom compartilhar o sonho, tá? Porém, cuidado, principalmente quando você recebe o sonho de alguém, é bom compartilhar o sonho, né? A gente, né, tem principalmente, né, aqui estamos fazendo uma aula de psicanálise, mas, né, para né, muitas pessoas que aqui são alunos de psicologia, o sonho revela muito da pessoa, né? Ele pode, né, mostrar algumas coisas extremamente íntimas dessas pessoas, então cuidado, né? Por isso, tipo, dentro das aulas eu só utilizo ou sonhos que estão já no livro, ou coisas que, né, invento na hora. Eu nunca vou utilizar o sonho de um paciente para mostrar para vocês por quê. Primeiro que você precisaria da autorização dessa pessoa, né? Se você conta o sonho de um paciente, você está quebrando o sigilo. Né? Isso não é bom, tá? Não é bom, não é permitido, principalmente para quem é formado, né? Em psicologia. Bom, então, cuidadinho, né? Essa seja uma coisa que vocês tenham muito cuidado, tá? Até porque, justamente, a pessoa te conta o sonho porque para ela esse sonho não significa nada. Cara, sonhei de ir para o supermercado, significa nada, né? Porque ela não sabe o que tem atrás daquele conto. Né? Então, cuidado com isso. Não utilize o sonho das pessoas assim, né? Sem permissão e nada, tá? Dentro dos sonhos, outra coisa importante, as relações ficam suspensas. O que que significa, né? Você não sabe o que é relacionado com o que, por qual razão.
precisa fazer uma interpretação, né? O significado são omitidos, são escondidos. De novo, né? Não significa porque eu falo, a minha amiga é a Maria, eu falei com ela, não é essa a relação, é suspensa a relação. Como a Maria se liga depois, né, ao conteúdo latente, não é uma relação óbvia, né, que acontece no meu dia a dia. Bem, é uma coisa importante, né? De novo, também, para interpretar o nosso sonho, posso fazer só porque a pessoa me contou. Olha, de novo, se é um sonho infantil, a gente poderia até talvez chegar naquilo, mas normalmente você vai ter que ter informações sobre a pessoa, senão como você vai interpretar? Tipo, né? O exemplo aqui que ele faz, esse exemplo é muito bom. É, se você pegar apenas a descrição do sonho, que foi a seguinte: o tio do sonhador fuma um cigarro, embora seja sábado, e uma mulher, sempre nesse sonho desse cara, alisa e acaricia o sonhador como se ela fosse sua filha. Bom, dessa frase, primeira coisa que eu posso perguntar é, ué, e daí que fumou um cigarro durante o sábado? Por que não pode fumar, né? Mas tem a palavra embora, né? E assim, essa palavra embora. O que é essa palavra embora, gente? Porque essa pessoa não pode fumar de sábado. Olha só, o paciente é judio, né? Ele é judeu. Então, de sábado, né, as pessoas da religião hebraica, elas não podem fazer diversas atividades, né? Proibidos para ele fazer coisas durante o sábado. O sábado é sagrado, eles não podem comer determinadas coisas, não podem trabalhar, né? Então, se você não sabe isso, como você pode chegar? A palavra embora é um forte indicador. Opa, olha, é a palavra embora, tá? Não é nada do resto. É a palavra embora que me fala. Aqui tem alguma coisa que é diferente. Mesmo na segunda parte da frase. Uma mulher alisa, acaricia o sonhador como se ele fosse seu filho. Como? Tá? Então, ele não é o filho dessa mulher. Mas será que não é mesmo? Né? Esse como, o que que ele esconde? O filho que esse sonhador, que em teoria é o filho, ele queria que a mãe tocasse ele. O Freud não vai para frente, só para ali, né? Em que maneira, depois a gente não sabe. Mas, evidentemente, essa coisa dentro da família dessa pessoa não é bem vista, né? Ainda não. Estamos na época 1900, tá? Não temos essa vivência, principalmente país austríaco, país alemão, né? Diferente o toque, né? A relação entre a mãe e o filho, né? Então, pequenas palavras podem ser indícios muito grandes, e não é nem a descrição, mas é, olha como, embora, né? Essas palavrinhas pequenas, ela mostram muito, né? Então, cuidado, né? Porque também, se eu já sei que a pessoa é judia, né? E se eu sei que dentro da família dela isso não acontece, beleza, aí já é mais fácil para eu interpretar. Mas se eu não sei nada, como eu vou chegar ali? Eu vou ter que fazer um trabalho muito maior. No sonho também temos momentos em que, tipo, tem essa pessoa dentro do meu sonho, mas não faço ideia de quem é. Ou não lembro minimamente do nome dessa pessoa que está dentro do sonho, né? E aí o Freud fala que normalmente isso acontece quando essa pessoa, né, são alguém extremamente próximo, né? Alguém muito importante, alguém que é muito querido, né, para nós. Tá? Então, ele é escondido também. Então, eu não vou saber quem é essa pessoa porque ela está, de novo, representando algo que eu não quero ver, né? Eu vou ver, sei lá, um cara que eu nunca vi na vida, no meu sonho. Nossa, nem me lembro de ninguém, essa pessoa é zero. Mas depois, através das associações, você vai ver que é uma conversação, ou um deslocamento, ou ambos, uma alusão, alguma coisa ali, né? E essa pessoa que, né, aí vai ser representativa de alguém extremamente importante para você, tá?
Outra coisa para lembrar, né? Como já mencionamos na última aula, né? Dentro do sonho tem a presença do eu, o eu que faz esse equilíbrio entre o inconsciente, a parte do it e a parte do super. Então, ele está sempre presente dentro dos sonhos de forma oculta, mas dentro do sonho manifesta. Ele se manifesta de alguma forma dentro do sonho, mas a gente não sabe que é o próprio eu que está fazendo esse trabalho. Aí ele faz alguns exemplos, né, dos vários sonhos, e ele fala especificamente do sonho sobre a morte. Eu esqueci. Aí, primeiro que ele fala que quando alguém perde, né, uma pessoa muito querida, pode acontecer, né, que dentro dos sonhos essa pessoa aparece, né? E dentro do sonho, claramente, a pessoa está viva, né? Ou está semi-viva, né? Tipo, sei lá, né? Tipo, teve uma ressurreição, algum jeito desse sentido aqui, né? E por que isso acontece? Quando a gente perde uma pessoa, né, tem uma necessidade, né, a pessoa voltasse a viver. Então, dentro do sonho, vamos lembrar, tudo é suspenso, tudo é possível. Não tem nada de impossível no sonho, né? Por quê? Porque o sonho é como, né, a gente já foi vendo em uma das primeiras aulas. Ele é uma forma alucinatória de viver, né? Eu estou criando uma alucinação para lidar com aquele conteúdo. Então, dentro do sonho pode acontecer qualquer coisa. Né? Não, isso eu acho que também é importante. Não é que porque eu tenho um sonho extremamente esquisito que seja uma representação, né, de determinados transtornos, né? Todo mundo sonha com coisas estranhas. De novo, é uma forma de alucinação, tá? Bom, é, afetos inconscientes, né? Dentro dos sonhos, né? Pode se revelar afetos que a gente não reconhece como tal, né? Nem na nossa vigília, quando a gente está acordado, né? Então, determinadas emoções que a gente vive, principalmente são já coisas que acontecem durante a infância, elas se apresentam, né? E também se insinuam dentro da nossa consciência, né? O sonho em si vai omitindo os pensamentos mais importantes, os pensamentos centrais, né? E, de novo, né? O que faz o sonho é substituir, né? Ele cria coisas para substituir esses pensamentos importantes que a gente não pode pensar, né? De novo, são sempre coisas inaceitáveis, né? E aí ele cria, de novo, dessa forma ambígua, né? Para revelar desejos que a gente não pode revelar. E aqui se apresentam justamente esses afetos que são, né, conteúdos que foram reprimidos, né, há muitos anos, tá? O que acontece na vida adulta é que as vivências que nos impactam muito se relacionam com vivências que a gente teve nos primeiros anos de formação, né? Por isso que isso fica muito impactante, porque elas são revivências, muitas vezes, né? De coisas que a gente vivenciou antes, tá? Bem, inversão e ocultação. Bom, inversão a gente viu um pouquinho já, né? O sonho pode apresentar, de novo, inverte um lugar para outro, uma pessoa para outra, uma ação para outra, né? Assim, né? De novo, para ocultar os desejos, né? Que não quer mostrar, né? Tipo, posso sonhar que uma, sei lá, um ladrão quis matar o meu vizinho. Será que é mesmo o ladrão que vai querer matar o vizinho? Aí vai ter que ver, né? Enfim, agora vamos ver, né, para concluir, o exemplo que ele fez de um dos sonhos, né, um dos sonhos mais que ele analisa de forma mais cúmplice, né? O sonho que ele descreve é muito breve, não, são sonhos sempre muito breves, né? Até porque, se vocês pensam, muitas vezes a gente não, muitas vezes, a maioria das vezes a gente não consegue lembrar, né? O sonho inteiro, até que quando você acorda, talvez você lembre um pouquinho mais.
Mas, principalmente, você lembra da outra imagem, de alguma, duas ou três imagens assim. É por isso que aqui também, né, ele reporta um fragmento. Além do fato que ele não quer dar tantas informações assim sobre os casos que ele está contando. Bem, bom, então o sonho qual é? Aqui. O sonho é o seguinte, né? O pai do paciente, né, já faleceu, tá? O pai está morto, mas foi exumado. E sua aparência é ruim. Desde então, o sonhador, né, o paciente, continua vivendo. Ah, não, desculpa. Desde então, o pai, né, continua vivendo e o sonhador faz de tudo para que o pai não perceba, né, que essa aparência que ele tem. Tá? Essa é a primeira parte. Olha aqui já, aqui, na verdade, essa frase que o Freud disse, né, ele já mostra lá, né, como esse homem se estrutura um pouco, né? Na volta do enterro, o sonhador começa a ter dor de dente. Seu desejo era tirar esse dente, como por lei judaica. Essa coisa do sonhador começa a ter dor de dente, de novo, né? Quando a parte física manifesta algo que se liga ao inconsciente, né? Aí é mais uma manifestação mais do tipo que a gente chama histérico. O meu corpo manifesta o meu sofrimento psíquico, tá? E aqui, a segunda frase também é já outra coisa espiritual. Como por lei judaica. Esse homem está preocupado com a moral da cultura dele. Ele está preocupado com o que aparece dentro da sociedade dele. Eu preciso fazer as coisas como a lei dita, né? Então, aqui já são informações muito importantes em uma frase só, né? Uma pequena frase já sabe um monte de coisa. Então, cuidado, não, muitas coisas pequenas parecem pequenas, mas elas traem muitas coisas importantes, tá? Bem, então temos essas duas partes, né? Primeiro, vamos ver um pouco da condensação desse sonho. Temos o pai morto e temos esse dente que precisa ser arrancado, porque, né, é um dente ruim, precisa tirar, não pode mais ficar ali. Aqui, então, ó, falei assim, dente que está ruim, os dois têm alguma coisa a ver com a morte, né? O dente está morto, precisa ser tirado. O pai está morto, né? Ele estava morto, então não morreu, não tem muito, já tem um elemento da morte que acumula os dois. Vai ser apenas isso que acumula as duas coisas? Vamos ver, né? Segundo elemento, o sonhador esconde, esconde para o pai que o pai está morto, né? E que está com um aspecto ruim. Cuidado, né? Tudo isso aqui, né? Alguma coisa está sendo escondida. É aqui, né, o fato que o sonhador que esconde alguma coisa do pai também vai mostrar outra parte, né? É efetivamente o sonhador que está escondendo ou vai ser o oposto, né? É, não, desculpa, né? Sim, não, mas é isso. É, agora, o sonhador fala na sua consciência, quando ele está de vigília, quando está fazendo a sessão com o Freud, ele fala que ele quer seguir a lei judaica, né? Ele quer que tudo seja feito direitinho, né? Dentro do ponto, o Freud menciona que quando uma pessoa está doente, né, na parte final da vida e tá, né, pela lei judaica, o que acontece? A pessoa precisa, né, não pode reclamar, precisa gastar tudo o que precisa gastar para cuidar da pessoa, né? Enfim, isso é o que é esperado, né, da sociedade, da cultura desse homem, isso é esperado dele. Você não pode reclamar que seu pai está doente e precisa gastar o que precisar para cuidar dele. Ponto. Essa é a lei, tá? E ela fala que ele claramente vai fazer essa coisa, né? Por quê? Porque ele é um homem bom, né? Então, né? Ele não pode.
admitir diretamente que, na verdade, o que ela queria é que o pai, né, falecesse de forma rápida. Primeiro, né, primeiro não, porque aqui não tem julgamento, tá? Ele quer que o pai falecesse, né, porque estava com muita dor, mas também porque tinha um gasto elevado com essas coisas, tá? E veja realmente, aqui eu remarco a palavra sem julgamento. No inconsciente, essas coisas do pai sentir muita dor e do gasto, lembre-se sempre, no inconsciente não há hierarquia. Não tem uma coisa mais importante da outra, tá? Então, as duas coisas aparecem. Não importa, não tem, né? É mais porque eu estou gastando, é mais porque ela está sofrendo. As duas coisas fazem parte e nenhuma das duas é mais importante da outra. As duas aparecem, né? Ele fala das duas coisas, né? Que o pai estava sofrendo e nele vai gastar tudo que deve, tá? Então, nesse sentido, cuidado anal também. É difícil suspender o nosso julgamento, né? Até porque, será que realmente ele se importava com o sofrimento do pai ou só é porque ele estava gastando muito dinheiro? Pode ser mesmo que ele não se importa nada com o pai e que o que importa mais seja o dinheiro. Mas, né, a priori a gente não pode fazer esse julgamento, não pode ter esse julgamento. Bem, e aí o sonhador fala de novo, né, que para o pai a morte seria um alívio. Na verdade, aqui tem o quê? Uma inversão. O alívio para o pai ou é para o paciente, que depois não vai ver mais o pai que sofre e também não vai mais gastar dinheiro. No sonho, porque, não, no sonho não. Na vigília, ele fala que para o pai seria um alívio, né? Ele inverte essa coisa. Também, então, né, inversão não só com o no sonho, mas no que a gente vai falando sobre o sonho. Hum? Então, aqui a gente precisa entender também as várias emoções que podem surgir dentro de um sonho e dentro da nossa vigília, né? Depois, quando a gente fala do sono. Eu não vou reconhecer as minhas emoções hostis, até porque muitas delas foram reprimidas. Eu não sei, né, na verdade, por que né, que quero que o pai mora, né, esse sonhador quer, por que ele quer que o pai mora logo mais? O que aconteceu, né? Como em todos, né? Bom, todos não. Dentro da cultura ocidental, né? Há uma repressão, né? Há uma repressão dentro, né, do nosso desenvolvimento quando a gente é criança, claramente, né? E isso gera determinados sentimentos distintos, né? E então, né, essa angústia relativa ao pai, ela chega, né, porque tem sentimentos contrastantes, né? Sentimentos que a gente melhor, na verdade, contrastante não é muita boa como palavra. O sentimento é ambivalente. Então, eu amo meu pai, mas eu odeio meu pai. Aqui o Freud relaciona, né, esse sentimento por causa da repressão da sexualidade, né? O pai se opõe à atividade sexual do menino quando o menino, né, nasce, está desenvolvendo e tal, né? Então, de novo, cria uma ambivalência dentro do menino, né? Que gera ambos, né? Ele respeita o pai, né? Como na lei, né? Que é isso que vai depois gerar o superego e tudo assim, né? Mas também gera um medo, né? O pai me está ameaçando. Aí, para terminar, né? O nosso exemplo, tem uma parte, né? Dos dentes. Dentro da cultura popular, principalmente, né, na Europa, há essa crença que quando as pessoas sonham com a caída de um dente, o dente, sei lá, tá ruim, tá? Que seja algo a ver com a morte de alguém, né? E tanto que aqui também, né, a gente vê relacionado à morte do pai. Mas, né, o Freud fala que, na verdade, os dentes são mais representativos da masturbação, né? E do castigo que as pessoas sofrem, né, por se masturbar, né? Ainda mais não. Hoje em dia, claramente, a gente tem uma ampliação dos conceitos da própria sexualidade, né? Entendemos que isso faz parte, né,
da nossa vida sexual comum em 1900, gente, não, né? Tanto que, né, tem, né, pessoas eram entendidas como perversos, né, se masturbasse. Então, já estamos em patamares diferentes, mas continua sendo uma coisa mal vista, né? Aí tem mais um elemento que o Freud analisa, que é sobre o deslocamento, e aqui, de novo, ele conta que, né, justamente no sonho que o pai tem uma aparência ruim, né, que ele estava falecido, enfim. Aí ele fala que, na verdade, a aparência ruim não seria ligada ao próprio pai, mas ao quê? Ao fato, de novo, do adolescente, né, do sonhador adolescente, se masturbar, né, durante a adolescência. Por quê? Porque, de novo, isso era visto como algo ruim, né? Então, a aparência ruim é algo ruim, do que ele fez como adolescente, né? Então, aqui foi feita uma inversão, né? E mais uma coisa. No sonho, é o filho que faz alguma coisa para que o pai não perceba dessa aparência ruim. Outra inversão. Quem é que se masturbava era o filho, né, durante a adolescência. Então, é o oposto, né, que vai acontecendo. Efetivamente, aqui não é o filho que faz assim, que o pai. Não, peraí. O pai não perceba que ele se masturbe, né? E no sonho, é o filho que tenta fazer que o pai não perceba que ele está nesse estado ruim, tá? Então, os papéis são invertidos. Na vida real, o filho tenta não mostrar né, que ele se está masturbando, porque é ele que se está masturbando, né? E no sonho é o oposto, né? É o pai que não pode perceber. Né? Enfim, última coisa, o missal dentro dos nossos sonhos. Lembrando sempre que todos os pensamentos centrais são ligados aos nossos conteúdos latentes e, então, tem uma criação de informações substitutivas, de significados ambíguos para as coisas mais profundas, né? E que, então, são mais, né, afastadas do que o sonho mostra dentro daquilo que a gente consegue lembrar. Por que essa frase final? De novo, se eu sonho né, tipo esse cara aqui que sonha, o pai está falecido, mas volta à vida, ele está em estado ruim, eu preciso, né, e depois eu tenho dor de dente, eu preciso arrancar o dente. O que isso tem a ver com a masturbação, né? O cara não está assim, né, sonhando que ele se está masturbando. Não tem, se eu conto esse sonho de primeira, primeiramente eu vou pensar efetivamente alguma coisa sobre o óbito do pai. Gente, como você vai chegar à parte da masturbação? Olha que trabalho enorme que a pessoa está, né? Porque o Freud, ele escreve de uma maneira que parece super simples para chegar ali. Mas como você vai conseguir chegar a isso? É uma análise, uma interpretação muito grande. Então, de novo, cuidado. A coisa mais importante, acho, dessa parte das conferências é justamente essa coisa. O sonho manifesto é uma fachada, lembre-se disso. Mesmo que pareça que seja simples, mas significa isso aqui. Cuidado ao que pode estar atrás daquilo, porque senão fica extremamente superficial como interpretação. De novo, realmente há alguns sonhos que o que está mostrando é aquilo, né? Mas lembre-se daquela aula dos sonhos infantis. O que o Freud fala? A gente vai poder saber isso apenas depois que a gente fez todo o trabalho de interpretação. Se eu sonhar que eu quero comer a cereja, porque, né, que eu vou comer a cereja, é o sonho do menininho da outra conferência, né? Porque o menino teve que doar a cereja, então não foi ele efetivamente que foi comer a cereja. Gente, para a gente chegar nesse lugar, a gente vai ter que fazer de novo toda a interpretação para ver que não tem mais coisas atrás daquilo. Né? Então, nesse sentido, essa é uma das coisas mais importantes dentro
do nosso estudo da interpretação. Lembre-se que nada é o que é aquilo que aparece, tá? Enfim, que mais vamos falar, né? O conceito de concentração também é super importante, né? Lembramos que a condensação reúne elementos latentes que têm alguma coisa em comum, mas que não é aparente, tá bom? Bom, gente, hoje foi um pouquinho mais rapidinho, né? Porque, né, de novo, logo, logo eu preciso sair. Vou já repassar aqui o nosso link de presença. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, né? Alguma coisa que não ficou clara, por gentileza, pode já perguntar, né? Deixa eu ver aqui se o link está aberto. Bom, tá bem. Certinho, pensamentos, colocações, alguma coisa que não ficou clara. Vicky, boa tarde. Na verdade, hoje não é dúvida sobre a aula, que foi bem clara para mim. Eu queria saber sobre os PDFs, se você está disponibilizando. Eu estou anotando tudo num caderninho, Sim, sim. mas aí hoje eu não consegui anotar tudo. Onde que eu poderia pegar esse PDF? Eu coloco todos lá no meu perfil do ResearchGate. Deixa eu ver se eu coloquei já. Você está no grupo do WhatsApp? Tô. É que eu Tá, só entro para. Mas se tá. tiver lá, eu Olha, salvo. aqui no meu Linktree, você vai ver. Deixa eu abrir aqui, que assim já mostro para vocês também. Ah, perfeito. É que eu coloco, olha, tá aqui, né? Bom, esse aqui é só o contato do WhatsApp, mas se você vai no segundo link, Uhum. né? Slides e Profile, aqui você entra e tem todos os slides que Ai, eu que maravilha. devo estar aqui embaixo em algum lugar. Onde ele está? Ué, vamos ver. Ah, aqui, Research. Aqui nessa parte do Research tem todos, né? Conferência 9 Ai, que beleza. 17, 8, né? Aí logo, logo eu já coloco também aquele de hoje, né? No, Ai, na, maravilha. imagina. E na descrição do grupo também tem todas as aulas, os links, né? Das aulas que a gente já realizou. Beleza? Ai, muito obrigada. Nada, Obrigada. Bom fim de semana, Mi. para vocês também. Ó, próximo encontro é o nosso último. A gente encerra, né? Com as últimas três conferências. E, bom, se tiver perguntas ou outras coisas, né, para sugestões e tal, né, pode sempre, falar que é sempre bom também saber como a gente pode se organizar melhor. Beleza? Gente, obrigada. Beijinhos a todos e nos vemos logo mais. Boa tarde, tchau.